Ora, boa noite, senhores telespectadores. Nós estamos no programa Gente com História e hoje não temos gente com história, temos alguém com muitas histórias de vida para nos contar, para partilhar connosco. Falo de uma pessoa que, além de muitos anos de vida, realmente são anos com muita vida e preenchida. Ana Maria Faria, eh, que está em Penacova, distrito e diocese de Coimbra, e eu passo a agradecer-lhe realmente a presença dela aqui connosco, ter aceito o convite e dar-lhe as boas noites e as boas-vindas a este programa. Ana, faz favor, queira-me dizer quem é você e realmente, já agora, o que faz, assim, em termos gerais. Boa noite, Américo, e muito obrigada pelo convite. Pois, como disse, eu chamo Ana Santiago Faria, Ahm, sou a quinta de 9 irmãos, e o que é que eu faço? Neste momento, com 80 anos, estou reformada, como se costuma dizer, não é? Mas tenho, graças a Deus, ainda algumas atividades, nomeadamente a nível da Igreja. E estou no Secretariado Diocesano de Evangelização e Catequese da Diocese de Coimbra, e sou também organista na minha paróquia, atividade que gosto muito. E, e pronto, neste momento é aquilo que eu faço. Uhum. Quer dizer, neste momento é aquilo que faz, fora aquilo que não disse e que se calhar faz, vai fazendo, não é? Mas pronto, somos todos assim, E quando está o faço outras serviço. coisas também, Oh, mas claro. Ana, você, com 80 anos, a sua vida ativa, na parte de catequese, na parte da educação cristã, como na maioria dos casos das pessoas que seguem estes percursos educativos cristãos, começam muito cedo, e você começou cedo. Quer-nos recuar a esse tempo e falar um bocadinho de como era a educação cristã nas décadas de 60 ou 70, por aí fora? vou de 50. Sim, Quando eu ainda é comecei, mais cedo, sim, ainda é mais sim, cedo. pois eu sou catequista há muitos anos, de facto. Pois, nos anos 50 havia uns pequeníssimos catecismos e ainda, sobretudo, se vivia na época eh, do Pio X, do catecismo de Pio X, embora já numa zona de transição, digamos assim. Portanto, nesses catecismos já havia outros contextos, digamos assim. Quando eu aprendi catequese, nós estávamos sentados num banco e tínhamos que dizer tudo de carreirinha. Hum, Quem é Deus? Deus é um ser criador do céu e da terra, etc, etc, não é? A catequese, quando eu comecei a dar em 1957, já era um bocadinho diferente. Hoje em dia, claro que é bastante diferente, hum, mas tem algumas falhas, na minha opinião, porque nós encontramos hoje em dia muitas crianças que sabem que Jesus é seu amigo, etc, etc. Aliás, também tenho histórias a esse nível, muito engraçadas, mas depois aquelas coisas base, benzer-se, persinar-se, nem conhecem esta palavra, mas fazer o sinal da cruz, muitas vezes rezar o Pai Nosso, aquelas coisas que no fundo também eram aprendizagens em casa, na família. E isso, neste momento, nós notamos que há uma falha muito grande nesse sentido. Portanto, tentamos, a nível da catequese, colmatar essas falhas, o que nem sempre é fácil, não é?
Nem sempre é fácil. Sim. Mas enfim, vai-se tentando com novas técnicas também, novas pedagogias, digamos assim. O que não é fácil, pois não, Ana, porque muitos Não, catequistas não estão minimamente abertos ou preparados para lidar com as tecnologias novas. pois, Américo, aquilo que nós neste momento tentamos a nível do secretariado diocesano, por exemplo, é fazer os cursos, neste momento, dos novos catecismos, que é o ser catequista. Portanto, estamos a fazer cursos, já o ano passado fizemos, mas muitas vezes os catequistas não aparecem, não é? Nós Pois, começámos a fazer online na altura da pandemia e neste momento tentamos fazer uma parte presencial e uma parte online. E porquê? Porque a parte presencial é extremamente importante, o contacto uns com os outros. É muito diferente fazer online ou fazer presencial, completamente diferente. Depois, a parte celebrativa online fica sempre curta, não é? sim, E, sim. e portanto, E não tentamos. rende tanto. Não rende tanto online. Pois não, claro que não. É isso, fica curto, Fica curto depois. fica curto em todos os sentidos. Hum, por exemplo, no próximo sábado vamos ter um sábado de reunião presencial com os catequistas dentro do curso Ser Catequista. Hum, Pronto, e vamos tentando dar a formação. Neste momento, aqui na Diocese, há vários cursos que estão a prosseguir. Um na Figueira da Foz, outro em Oliveira do Hospital, outro em Miranda do Corvo, enfim, em vários sítios. Agora posso estar a falhar algum. Sim, sim, mas também não é por todos, não é? Dá uma ideia geral, sim. Exatamente. Mas temos aí cerca de 250 catequistas em formação. Vai-me dizer, 250 são muitos. Não, não são. A nossa Diocese tem para cima de 5.000 catequistas. Portanto, 250 é a gota no oceano, Exatamente. não é? Está a ver? Mas como é que a gente lá chega? Ah, se alguém tiver a varinha mágica que me diga, que nos Sim, diga. sim, mas não há varinhas mágicas, não é? Não Porque, há, pois não, inclusive, estes cursos não são obrigatórios, quer dizer, faz quem quer, não é? claro, mas vou-lhe dizer que a Conferência Episcopal queria tornar estes cursos obrigatórios, porque realmente se vê que há muita gente que, enfim, que vai dar catequese porque é giro, mas que depois Exatamente. não tem formação eh, nem prática religiosa, que é uma das coisas que nos aflige bastante, porque chega-nos de muitas paróquias a notícia de que, pois é, aquele catequista e aquele não vão à missa, e não levam as crianças e, Sim, a sim. ver, É um contra-testemunho, no fundo. Já, quando- claro que sim, não é? Inclusive, estamos a ver realidades muito, digamos, pouco catequéticas, porque Claro que sim. agora, este universo que você está a dizer, eh, para quem não está por dentro, é tão grande, que muitos dos catequistas que estão no ativo eh, têm uma idade relativamente jovem ainda, mas muitos não têm, já são pessoas com uma certa idade. Pois, E, nós temos as duas coisas, sabe? pois, Temos o escalão etário dos 60 anos, por exemplo, não é? E temos depois os meninos que fazem o crisma e que saem, portanto, têm 16, 17 anos. E isso também é complicado. Porquê? Porque, por exemplo, dou-lhe o exemplo da minha paróquia. Eu durante muitos anos fui coordenadora aqui na paróquia, coordenadora da catequese, não é?
E o que é que acontece? Criei um grupo daqueles meninos que tinham acabado o crisma, portanto, acabado os 10 anos de catequese e feito o crisma, e dávamos catequese uma vez por mês a um grupo muito alargado de todos os meninos da paróquia, de primeiro e segundo ano, num mês, segundo, terceiro e quarto no outro mês, quinto e sexto no outro mês. Eram uns dias muito, muito engraçados. Os miúdos adoravam, metia uma parte lúdica, obviamente, e depois uma parte de leitura da Bíblia, normalmente das leituras desse domingo, era aos sábados, não é? Hum. E nós acabávamos esse dia com a Eucaristia celebrada pelo nosso pároco, de propósito para as crianças, e portanto com uma homilia em diálogo, e era muitíssimo bom. Mas o que é que acontece? Esses miúdos que estavam nesse grupo reuniam comigo às quartas-feiras. Nós pegávamos nos textos, líamos primeiro os textos, falávamos e meditávamos sobre o texto, rezávamos sobre os textos, e depois, na segunda quarta-feira do mês, nós, cada um deles tinha pensado em alguma coisa lúdica para fazer. Um jogo, uma canção, isto ou aquilo, que depois punhamos em prática, está a ver? Uhum. E depois vinha na terceira semana, vinha a parte de vermos a parte séria, digamos assim. Então agora fizemos a parte de brincadeira, agora vamos ver outra vez os textos e vamos ver como é que vamos levar esta água ao moinho dos nossos queridos meninos. Pronto, então faziam-se umas perguntas na base do texto, não é? Que os meninos respondiam, depois fazia-se um grande cartaz onde eles punham as coisas, também lhe posso mandar essas coisas. E no fim preparávamos esses materiais todos na última semana, e no sábado avançávamos então para a ação, digamos assim. Eu tinha sempre à volta de 70 crianças, para além dos catequistas. O que é que acontecia com esses jovens? Quando entravam na faculdade, raramente ficavam aqui em Coimbra, está a ver? Pois é normal, não é? E, portanto, é normal. E, portanto, uns iam para o Porto, outros para Vila Real, outros para não sei aonde, não é? E para o Algarve, para Lisboa, e perdia-se o elo, está a ver? Até porque parece-me, aí descobrir no raciocínio, que havendo esta mobilidade humana nesta fase etária, eles quando chegam a outros sítios e entram no ensino superior, demora, além de terem pouco tempo, demoram muito tempo a adaptarem-se à Claro nova que sim, realidade e claro que perdem sim. a ligação toda com as vivências que tinham até aí, não é? Devo dizer que ainda ontem, eu ontem tive uma reunião, creio que lhe tinha dito, tive uma reunião diocesana, e ontem precisamente estivemos a tratar desse assunto, não é? Porque de facto é uma coisa que todos nós sentimos, e quem tem filhos então viveu isso como eu, não é? Os miúdos chegam, vão para Lisboa e perdem-se ali, não é? Uhum. É um facto. E Mas, agora acontece um outro facto, que é os desafios sociais, o desporto, dança, sim, sim, não é? Sobrepõem-se à catequese, ou seja, eles querem praticar desporto, querem praticar isto, mas aquilo, e a catequese fica para a muito catequese é a última coisa. alguma coisa. E vocês tiveram que se adaptar e mudar a catequese, que habitualmente era ao sábado ou ao domingo, para dias da semana. Sim, E sim, nem sim, sempre assim conseguem alguma coisa. Ah, exatamente. você aí em Penacova, e quando fala em Penacova,
em Coimbra em geral, esta realidade também é uma coisa muito concreta, não é? muito concreta, Concreta. muito, muito presente, e já era no tempo em que eu era coordenadora, portanto aí nos anos 90 isso já se notava e de que Pois já maneira, começou não é? aí, sim, sim. Sim, já se notava e de que maneira. Ana, mas quero-me parecer agora, de uma forma muito ao de leve, em que os poucos que ficam agarrados a estes raízes cristãs se agarram de verdade, ou seja, são Ah, poucos, sim, mas são muito fiéis, são muito sim, eh, sim. interessados. Quer dizer, nós antes tínhamos muitos jovens que até seguiam de alguma forma o ritual, mas não Uhum. passavam do ritual, ou seja, não viviam depois cá fora eh, e nem tinham sequer possibilidades de seguir uma educação cristã adulta. Agora, há Pois, mais capacidade também de os continuar a acompanhar, se queiram eles, não é? Até ao fim da vida, digamos assim. Agora, a catequese sim. não é só para os pequeninos, dá para a Não, vida pois claro toda. que não. E há mais essa consciência de que isso é uma coisa necessária, porque não é uma coisa que é só para com pequeninos e não sei o quê, quase como se fosse um sítio em que os pais podiam deixar as criancinhas e podiam fazer a sua vidinha, porque naquela hora e meia, horinha, estavam entregues às catequistas. Agora há mais aquela consciência de que é um percurso de vida importante. Claro que são menos, mas se calhar ganha-se muito com isso. Mas aqui a Ana, por aquilo que eu conheço da Ana, ela tem uma luta tremenda, você tem uma luta tremenda com uma outra realidade. É que a catequese não chega a todos. Há muita criança, inclusive crianças eh, que vivem à margem porque ou são demasiado pobres e não têm muito que vestir, não têm tempo senão para ajudar os pais na lavoura, nas terras, outros porque são deficientes nem sequer estão à mostra e ninguém os encontra. Exatamente. Nós, no encontro que tivemos domingo, isso foi um dos temas badalados, não é? Pois, Aquela população deficiente que vive à margem e escondida e que exato. nem sequer direito a conhecer Jesus tem, não é? Você mostra-se muito empenhada em que estas diferenças se esbatam, desapareçam. Como tem sido a sua luta nesta área? Eu sei que não é fácil, porque já tenho lido alguns artigos seus. Você tem uma ligação muito forte com pais, com famílias que têm crianças com várias limitações, quer físicas, quer intelectuais. Exato. Como é que tem sido nas vossas comunidades aí em Coimbra? Mas Não é fácil, não é fácil, Américo. Primeiro que tudo, hum, a vamos ser muito honestos, há muitos párocos que não têm a sensibilidade para o acolhimento dessas pessoas, Uhum. sobretudo quando se trata de problemas do foro mental, digamos assim, né, da deficiência mental, que é complicada, como enfim, como sabe, Sim, certamente, sim, não sim, é? E e depois os próprios catequistas não têm conhecimentos para também, conseguirem chegar lá. E quando eu digo assim: "Mas vocês têm que trabalhar com os pais", e as pessoas dizem-me: "Pois, mas também não é fácil trabalhar com os pais, porque os pais fogem, escondem-se, não querem". E daí, pronto, aquela a teoria da tripeça que sim, 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 eu lhe falei, não é? sim, É sim. importante fazer entender também e trabalhar sobretudo com os pais. Trabalhar com os pais para chegarmos depois aos filhos, está a Se ver? calhar é mesmo isso, é começar pelos pais. E temos mesmo que trabalhar em conjunto com os pais. "Ai, não é fácil", pois claro que não é fácil, mas se fosse fácil não era preciso
não, não é preciso estarmos aqui, digamos Se assim, fosse não fácil, é? Jesus Cristo não tinha que passar por cá, não é? Porque já estava feito. Exatamente. Para ele também não foi nada fácil, não é? Exatamente. Bom, mas, efetivamente, a grande maior parte das paróquias, e já não estou falando das unidades pastorais, porque, as unidades pastorais é uma realidade, muito recente. E um bocado abstrata, porque É um bocado, não, eu ia dizer isso, não é um hum, bocado, é muito, não é? Porque na maior parte das situações as pessoas nem sentem, verdadeira unidade. porque E não há, porque uma paróquia não é igual à outra, não é? pois não, pois não. E então aqui nestes meios, pronto, Nota-se eu não mais. sei, nas cidades grandes, também não são iguais, claro que não. Ui, aí então nem é bom falar. E nem é bom falar, pois se calhar. Estava a pensar nas minhas paróquias em Lisboa, não é? Porque eu vivia em Lisboa também, Sim, sim, sim. mas ainda há alguns anos. Eu vivia em muitos sítios, sabe? Pois, você é uma catequista andante, Ambulante. ambulante, exatamente. Mas a minha paróquia base foi de facto a paróquia de Nossa Senhora dos Remédios, em Carcavelos, linha de Cascais, concelho de Cascais. Eh, mas, enfim, depois fomos para Sintra, onde estivemos apenas um ano, mas que foi muito marcante, e depois Lisboa, e depois casei e, e fui para a Cruz Quebrada e depois novamente para Carcavelos, e depois, fruto do 25 de Abril, para a Granja de Figueira de Lourvão, aqui onde estou, e onde vivo há 47 anos, Mas portanto. você com essas mudanças todas também não foi nada fácil porque mudava de realidades e para realidades completamente distintas, quer dizer, ia Pode de crer. um ponto citadino para um ponto mais aldeão, para um ponto aberto, para outro ponto mais fechado, adaptar-se para si também não era fácil. Foi relativamente fácil, sabe porquê? Porque eu cantava, neste momento não canto, perdi a voz, costumo dizer que já nem canto nem encanto, mas isso é, Mas é pelo outra menos história. não nos encanta, que já é bom. Mas eu cantava e tocava viola, e ainda toco viola, e órgão também. E então isso leva-nos a uma fácil adaptação. Eu acho que nunca tive grandes problemas de adaptação. Ah, E onde é que teve mais dificuldade em encontrar, em ir ao encontro eh, destes pais com crianças com deficiência? sabe Foi na como é? cidade ou foi aí na Não, sua terra? foi aqui, foi aqui. Também tive algum contacto na cidade. Sabe que quando comecei a dar catequese, portanto em 1957, uma das coisas que o Patriarcado de Lisboa nos dizia, nessa altura eu estava em Carcavelos, mas pertencíamos ao Patriarcado de Lisboa, e fiz vários cursos lá. E uma das coisas que nos diziam é que nós devíamos visitar as famílias. E eu recordo-me perfeitamente, era miúda, não é? Mas eu visitava as famílias dos meus meninos. E isso deu-me uma aprendizagem muito grande. Uhum. E ao mesmo tempo dava para perceber uma série de problemas, alguns dos quais eu não tinha ainda maturidade para entender completamente, mas que depois, conversando, por exemplo, com a minha mãe, ela alertava-me para isto ou para aquilo, e eu vinha-me a perceber de algumas dificuldades, sobretudo nessa altura de natureza económica, não é? Uhum. Económica ou financeira. Agora, o trabalho aqui começou porque, fruto do trabalho, digamos assim, a nível de escolas que fiz,
eu visitava, tinha reuniões de pais, para já, por causa dos problemas escolares, mas depois também os próprios professores me alertavam para esta menina ou aquele menino que tinham problemas. Mas E isso já foi muito depois de 21 de Abril, não? sim, sim, foi em Antes nem se 1980. pensava, não é? Antes nem se pensava. Aliás, não foi bem em 1980. Isto começou ainda quando a minha filha mais velha ainda estava na escola primária. E eu dava apoio aqui. Eu, nessa altura, tinha 4 filhos, tinha e tenho 4 filhos, mas quando vim para aqui, a mais velha tinha 6 anos, o mais novo tinha 3 meses. Eu não estava a trabalhar, não é? E vim viver para uma quinta que era da família do meu marido, eh, que estava sem ter ninguém, estava, enfim, a casa fechada. Abandonado, sim. Não estava abandonada propriamente, mas estava fechada desde a morte da avó do meu marido nos anos 50. Com tudo o que isso implica, não é? Quando eu Claro. cheguei ali, chovia, não havia água potável, enfim, outras coisas. Eu fazer Umas um restauro aventuras, completo. Sim, restauro completamente a casa. umas aventuras muito giras que tive, Sim. mas fica para outra conversa. Mas, entretanto, a única coisa que eu tinha ali era espaço, está a ver? Tinha muito espaço, a casa é grande, o jardim era grande, e, portanto, eu comecei a ter os meninos, eu sempre gostei de meninos e meninas. Hoje em dia não se Pois pode agora dizer. tem que se pôr assim, é estranho, mas é assim. Pode parecer outras coisas. Pois Mas pode. então, aqui as mães tinham uma vida complicada, os pais estavam todos imigrados e as senhoras ficavam com a responsabilidade dos filhos, das terras e dos idosos. E, portanto, o que é que acontece? As crianças andavam no meio da rua, enfim, Pode enfim, lá. sim, mais ou menos, não é? Tudinho. Porque Embora fossem mais felizes que agora. toda a aldeia tomava conta deles, mas a verdade é que, enfim, havia ali alguma necessidade, eu senti essa necessidade de os chamar, de fazer com eles trabalhinhos, papel de rascunho. O meu marido era arquiteto e, portanto, nós tínhamos muito papel de rascunho e dava para fazer desenhos, dava para fazer muitas coisas, fiz teatrinhos com eles, fiz montes de coisas, enfim. E isso levou-me a que os professores começassem, e depois também comecei a tocar e a cantar às quartas-feiras à tarde, na escola, porque, como sabe, era o tempo de música, mas não havia professores de música. Uhum. E então eu propus-me, como mãe, fazer um pouco essa animação. E fazia. Eh, Pronto, olha, foi assim umas aventuras. Mas olha, como é que, voltando a esse ponto, que ficou a meio, como é que você conseguiu depois agarrar esse grande desafio de ir cativando, puxando para a catequese aquelas crianças e que ninguém, ou melhor, que eram descartadas, derivado à deficiência, derivado a Nem fatores. todas se consegue, Américo, nem Sim, todas se mas consegue. você tem tentado ao longo dos anos que isso aconteça, Tenho e cada vez tentado, mais, sim, sim. e há paróquias que de facto já os acolhem. hum, Há outras que vamos tentando sensibilizar Mas e, porquê que você ficou com esse interesse tão profundo para que isso acontecesse? Porque Américo, a maior parte das pessoas não se preocupam com isso, não é? pois infelizmente, E pois também o são problema é católicos, esse, não é? pois. Por isso que eu, olha, quando me diz porque é que eu me preocupo, eu não sei.
não sei. A minha mãe dizia que desde pequenina que eu me preocupava com os passarinhos que estavam na árvore e que podiam cair. Uhum. Ela dizia-me isso. Eu era mínima, não me lembro, mas ela dizia-me isso. Tu já nessa altura te preocupavas com os passarinhos que estavam na árvore. Bom, não sei, é uma sensibilidade que a gente tem, não é? E Sim, depois sim. fui conhecendo as crianças e as famílias, está a ver? E via o sofrimento, sobretudo, devo dizer, de pais e mães, mas sobretudo das mães que, no fundo, carregavam o dia inteiro, eh, sobretudo na doença mental, que muitas vezes se torna extremamente pesado, como o Américo com certeza E até é um entende, estigma não é? ainda, não é? É um estigma, porque É um estigma, sim, claro que sim, claro que sim. até porque os pais não se sentem bem na sociedade, porque a sociedade não os acolhe como devia. É Exatamente, mas raríssimo, não. o Américo, o problema era mesmo esse, não é? E por Uhum. isso, as crianças eram desculpe, eram escondidas, digamos assim. E ainda são. E ainda são, sim, e ainda são, infelizmente, algumas. Mas foi por isso que depois também consegui abrir aqui um centro de apoio para os meninos com deficiência mental, que ainda funciona, graças a Deus. Mas, Era melhor perguntar o que é que você não faz ou não fez. oi, tanta coisa, Pois. tanta coisa, Américo, que eu gostava de ter feito, talvez um dia. Então ainda vai a tempo. Quem viveu até os 80, quanto mais tiver que fazer, mais anos de vida vai ter. Vamos a ver. Sim, senhor. Deus Nosso Senhor é que manda, não É é? que manda, sim, senhor. É assim. Mas o interessante disto tudo é que normalmente, apesar de haver muitos estigmas, eh, pouco ou nada se evoluiu a nível de igreja. Pois, Porque você falou numa ferida que é muito comum, que é os próprios sacerdotes não serem sensibilizados. Eh, E as catequistas, claro, também não, nem sempre podem estar, porque não tem quem faça isso com elas. exato. Eh, O que acha que seria necessário para que a comunidade eclesial, eh, sobretudo as hierarquias da Igreja, a começar por hierarquias, ficassem mais sensíveis para que estas coisas começassem a ser menos frequentes, estas não inclusões de pessoas diferentes, porque Sabe, os padres também não têm a culpa toda, ou seja, pois se claro calhar que não não. receberam formação para isso. A formação nos seminários devia incluir esta parte, não é? E não inclui. E não inclui, na minha perspectiva, acho que não. Não sei, não estou lá dentro, não Não, sei. em Coimbra já está acontecendo um bocado. Eu sei que está porque eles têm, agora os novos padres têm formação cá no Porto. Eu sei, eu sei, eu sei. E eu dou-lhes aulas. Sim, Mas é senhora. muito pouco. Eu e mais alguém da equipa da Pastoral da Saúde. Mas é muito pouco, porque não são 3 ou 4 aulas que mudam Pois. muito a vida de Não, mas ouça, isso já é uma sensibilização, porque aquilo que eu acho é que temos que falar destas coisas a tempo e a contratempo, está a ver? E é aquilo que eu faço. Eu vou-lhe dizer que ainda há pouquíssimo tempo, em setembro, no final de setembro, tivemos aqui a nossa Assembleia Geral de Catequistas, que é suposto congregar todos os 5.000 catequistas ah, da diocese, mas que nunca tem senão, eu ia dizer nem 10%, infelizmente. Mas pronto. Hum, a verdade é que eu não perco uma ocasião para falar destas coisas, está a ver? sim, sim, sim. E, Mas e se acho que é calhar, importante. mas se calhar isto também é um repto, se calhar era interessante que fossem pessoas com deficiência já formadas, já mais Pois, capacitadas mas era isso a mesmo que eu trabalhar. queria.
Uhum. Era isso mesmo que eu queria, não é? Mas porquê é que não acontece? Porquê é que não há essa atividade? Porque aqui no Porto há, mas é difícil, porque não há deficientes preparados para que isso aconteça. Mas o problema eu creio que é mesmo esse, É, não é? Érico. Sim. Eu quando, integrei a vossa, comunidade, católica de Sim, deficientes visuais, creio que vos disse isso mesmo, não é? Que era muito importante que vocês que fizessem esse tipo de ações, porque eu falar, palavras levas o vento, está a uhum, ver? pois, Eu escrevo, eu não sei se lhe mandei os artigos que escrevi mas acho que sim. sim, sim, Mandei, não mandei? Sim, mandava, sim, sim. pronto. Escrevi, mas quem é que lê, não é? Está a ver? E eu identifiquei-me. Identifiquei-me aí. Agora, eu aqui no Porto, a realidade é recente. Eu comecei a trabalhar com os jovens padres, e isto era no 6º ano, Sim. e alguns deles já eram de Coimbra. Não me recordo de um deles. Se me tiver a ouvir, um abraço forte para ele, que é o Padre Nuno Fileno, Sim, eu conheço. conhece. Passei pela vida dele durante 2 dias. eh, e gostei imenso. Passei por muitos outros, que agora não me recordo, quer dizer, não me interessa citar os nomes todos. Alguns até eram de Oliveira do Hospital, aí da zona de Hum, Oliveira do hum, Hospital. E eles faziam uma experiência muito interessante aí, que para mim era marcante, que era, ao sábado, os que andavam no 4º, 5º, 6º ano, hum. iam numa carrinha da paróquia ou da vigaria, da unidade, ou lá que era, visitar os doentes da paróquia. Sim. E este contacto com os doentes, com os deficientes, dava-lhes uma bagagem muito grande para no futuro poder encarar esta realidade com outros olhos. Eram Uhum. eles que diziam isto. Isto é uma realidade muito recente, que já tem 10, 15 anos. Hum, a mim, eu questiono-me muitas vezes, por que será que não se procura no nosso meio, dentro da igreja e até fora, pessoas que, tal como na comunidade católica das pessoas com deficiência, eh, possam se disponibilizar a ir aos seminários, às escolas também, porque não é só de igreja que se fala, não é? Pois, E, claro. e darem às vezes são as próprias instituições, seminários e escolas que estão fechados, não abrem a porta a estas novidades. Quantas vezes eu fui a catequeses que não era fácil entrar. Eu cheguei a ajudar a catequese em vários sítios daqui da Diocese, Uhum. e posso lhe dizer que a paróquia onde fui menos vezes foi a minha. Quer dizer, isto parece que eu não estou-me a comparar com Jesus Cristo, mas eh, quando a nossa terra não nos acolhe, Pois, eh, ninguém é profeta na sua terra. e é engraçado que as paróquias que mais me chamam são de Vila Real, que Pois, diz quilómetros imensos daqui, e vêm-me buscar, e eu vou lá, e eles vêm pois, cá, pronto, há intercâmbio. Agora, é estranho, para mim é estranho, como é que dioceses como Porto, Lisboa, eu não conheço bem a realidade de Lisboa, Coimbra, que são dioceses à partida com muito mais capacidade, porque têm gente, tem muita gente, tem muito para onde trabalhar, não estão preparados para lidar com estas realidades. E Vila Real, por exemplo, agarrou muito bem essas coisas. Até tem as igrejas muito mais acessíveis, não há tantas barreiras, eh, há muito mais proximidade. Eu sei que é muito menos gente e é mais fácil. A realidade ali é outra, também muito concreta, é que também não encontram deficientes, também não os procuram, não é? Mas pois. quando encontram, também depois não os perdem. Agora, a verdade é nua e crua, quer dizer, passa-se por
unidades pastorais, passa-se por vigararias, passa-se por dioceses, e o número de deficientes não consta. Não consta, Não pois não. consta, não con e eu sei que não consta porque ninguém os procurou. Aliás, no passado domingo, quando nós estávamos na oração, Sim. isso foi abordado, e realmente porque é sentido, eu sinto isso, né. Agora, a questão é, eh, e os deficientes? Será que eles estão, a sentir necessidade? Há deficientes que já têm caminhos, escolares feitos, já têm formações feitas. Será que eles não sentem falta de Deus? Ou será que não têm consciência que têm essa falta? Há muitas perguntas que se pode pôr, quer dizer, também não quero aqui dizer que a igreja tem que fazer tudo. Nós temos que fazer a nossa parte, como estamos a fazer na comunidade católica, das pessoas com deficiência. Eu volto àquilo que lhe disse há bocado. É preciso trabalhar com as famílias, com os pais, com as famílias, porque é fundamental. Se os pais não estiverem sensibilizados para essa abertura, está a ver? Muitos deles têm medo que os miúdos sejam troçados, sejam. Agora diz-se a palavra inglesa que eu não gosto. Bullying. Pois. Mas essa também é uma realidade, não é? E, por exemplo, essa carta que eu escrevi a essa jovem mãe, ela dizia-me exatamente isso: eu tenho medo porque o miúdo pode ser agredido enfim, nesses grupos. Mas se não for agora, vai ser mais tarde. Exatamente. Sobretudo, há que tomar consciência, que foi isso que eu tentei explicar, que, de facto, tal como nós precisamos do pão para a boca, também precisamos da vida espiritual. E, Uhum. portanto, isso educa-se, não Pois, é? mas na educação cristã e nas nossas comunidades, agora se calhar não tanto, mas não se diz muito, ah, os doentes têm uma grande missão, é rezarem. Mas como Pois, é que vão rezar se não conhecem, a quem rezam? a quem reza. Pois, E eu exatamente. não sou feito máquina rezadora, portanto, eu sou homem que tem que ser alimentado na minha fé com a comunhão que os outros me trazem, a comunhão, Exatamente. presencial, não é? Se não vier ninguém ter comigo, não é Deus que vem sozinho, Deus vem com as pessoas que vierem, não é? Eh, mas de qualquer maneira, esta ideia de que realmente o doente, o deficiente, já sofre tanto que não tem que se sacrificar Pois, a catequese e não sei o quê, ainda é um bocado vincado, não é tanto como era no tem início. razão que também esse aspecto, mas lá está, quer dizer, como é que a gente pode travar isso? A culpa não é do deficiente, a culpa é de quem está à volta, não sei se está a ver. Eu não queria chamar culpa, mas isto é uma Não, eu bola. quando digo Sim, culpa, sim, sim, sim. digo é a falta de consciência de que É ignorância, é é ignorância. pronto, E sim, por sim. isso, com quem temos nós que trabalhar, Claro, volto, volto a dizer, é sim, de facto com esse enquadramento, está a ver? sim, sim, sim. Mas, ó Ana, a realidade é tão concreta, é que ainda há poucos anos, não foi há muito, e a Ana é muito desse tempo, em que a igreja tinha um discurso que também discriminava as famílias que tinham filhos ou familiares com deficiência, porque parecia que diziam, eu não estou a dizer que diziam diretamente, mas parecia que diziam: "Se a criança é assim, quem é que pecou?" Bom, isso vem nos evangelhos, mas Nosso Senhor Jesus Cristo disse logo: "Ninguém pecou". Pois, Lembra-se dessa passagem. mas durante muitos anos não se falava assim, Eu falava sei. de Durante muitos anos a sociedade, não tanto a igreja, na minha opinião, mas a sim, sim. sociedade em geral, olhava para as famílias dos deficientes assim: "Quem é que pecou?". Mas
eu acho que isso, foi um mito que, graças a Deus, também já desapareceu. Espero eu, espero eu. Sim, quer dizer, eu acredito que sim, embora ainda haja resquícios disso, não é? Porque quando olham para um pai ou para uma mãe que tem um filho deficiente, ainda se nota no olhar, e sendo um cego a dizer isto, sou suspeito, uma certa, eu não diria repugnância, mas uma certa discriminação. Tu não és um pai igual aos outros. E os pais sentem um bocado, Ah, nem que claro que não sim. sentem isso, ou seja, o que é que eu fiz de mal? O que é que eu fiz de mal para que o meu filho não seja perfeito? Quer dizer, o conceito de perfeito não existe, né, mas Pois, eu ia lhe dizer isso, quer dizer, nenhum de nós, graças a Deus, nenhum de nós é perfeito. sim, não, mal. Graças a Deus. Agora, mas se eu agi bem, se eu fiz tudo para Sim, que eu a percebo. vida escorresse bem, porque é que o meu filho nasceu com uma deficiência tão profunda, tão inibidora? Depois não há respostas, e agora entramos naquele problema que é assim, que é assim. Nós não queremos a eutanásia, não queremos um aborto. Claro que Eu não. também não quero. Mas nós, cristãos, que respostas é que temos para dar a estes pais Ah, para que eles depois digam: eu posso ter um filho com deficiência que eu não fique abandonado. Há sempre quem o acolha quando eu cá não estiver. Quando oh, eu oh, puder, há alguém, há instituições de confiança, de solidariedade social na igreja que vão acompanhar o meu filho no percurso restante da vida. Neste momento, encaixam estas pessoas com deficiência física junto com mentais, junto com idosos, sim, e não há casas de acolhimento para pessoas com deficiências específicas, quer dizer, misturar velhinhos com sim, sim, deficientes sim. mentais ou Não tem sentido. não tem sentido. Não. A igreja, nesta parte da história, não está a fazer ainda aquilo que lhe compete, que é, eu sei que vem a questão de verbas, vem a questão de não sei de quê, não sei de que mais, mas eh, o dizer não ao aborto, ou dizer não à eutanásia, ou dizer não a tudo isto, devia de haver alguma coisa que dissesse não, porque nós temos isto assim, assim. Não é só que a vida é um dom, a vida é um dom, mas tem que ser aproveitado, tem que ser Claro que sim. edificado. Mas sabe, Américo, não é nada fácil. Não é nada fácil se calhar neste momento até estamos a viver uma fase em que é extremamente difícil hum, ter instituições ligadas ou não à Igreja, mas instituições do foro, digamos, caritativo, Sim, sim. hum, dando apoio a qualquer coisa que seja, não é? E eu ainda há pouco tempo estive ligada a uma instituição de crianças de risco, crianças e jovens, não é? E posso lhe dizer que é um sofrimento grande e é muito difícil de gerir, porque o Estado não nos apoia, não é? Ou apoia muito pouco. Faz uns acordos que não têm nada a ver com a realidade das despesas que existem. E, portanto, Mas, Ana, torna-se difícil. o Estado, e perdoem-me os políticos e quem está a ouvir, não quer estas pessoas. Pois, mas isso Se não querem, para que é que vão dar resposta? é, Eu estou a mas provocar, não é? Estou a repara, provocar, Américo, estou a nem, provocar. nem, nem todos são tão, como é que eu hei de dizer, declaradamente Sim, contra a vida, por exemplo, destes jovens e crianças em risco. São crianças que são. Muitas vezes o risco é um risco económico, é social, claro, mas é do foro económico, financeiro. sim, E mas quando é riscos de
de não poderem fazer uma vida dita normal, devido a limitações físicas ou intelectuais, é coisa ainda mais grave, não é? A Porque coisa ainda é mais mais grave, grave, pois é, isso sei eu. então há que barrer, há que deitar fora, descartar. Exatamente, Pronto. exatamente. O que torna ainda mais difícil, está a ver? Eu queria estar a ver, mas realmente não consigo ver Eu sei o que é, solução para isto, não é? Não consigo ver mas eu mesmo. também não consigo ver. Não, Ou melhor, vamos vendo, sim, vamos fazendo, sim, sim. vamos tentando, está a Pois, ver? mas a agonia aqui num sentido muito lato é Sim, tão grande de quem é pai, de quem é mãe, vê os anos a passar e as postas a falharem e vivem numa angústia muito grande, ou seja, como é que vai ser? Como é que é este meu filho que já está numa idade avançada e nós já não temos força para ir exatamente. mais longe com ele? Que futuro para estes jovens que até teriam alguma capacidade de se integrarem na vida social e se houvesse políticas de apoio, como basta falar um bocado que não havia, não é? Que havia falta de investimento do Estado, eh, mas o Estado também somos nós, não é? Por isso é que a ANA não Ah, desiste, por isso é que a ANA não desiste. Agora, eh, há uma coisa que para mim me incomoda bastante, é que adia-se, é mais fácil meter um deficiente num lar ou pois, do que ter um apoio domiciliar, que até aí sairia mais barato ao Estado. eh, e a mim preocupa-me porque é assim, eu não me estou a ver a mim, Américo, neste momento, no lar. Se me pois. falta retaguarda familiar, como é que eu vou viver sem retaguarda? É assim, eu se estivesse num lar, a minha vida, tal como é agora, acabava, porque eu ainda sou tão ativo, e graças a Deus que eu sou, Graças a Deus. era um crime de haste pública pôr pessoas à parte, como eu, numa, numa sociedade que até precisa tanto de nós, não é? Digo eu, se Não calhar, tenho estou dúvida enganado. nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. E Mas, não tenho dúvida de que são necessários muito mais apoios a esse nível, está a ver? O que lhe digo é assim, é muito difícil. Eu sinto que é mais difícil agora do que, por exemplo, quando eu abri o centro de acolhimento ou quando abri aqui o centro de apoio a- a- às crianças com deficiência mental. É, é mais difícil mas neste momento. é estranho, porque nessa altura É estranho. é Mas não, estranho isso. não sei se o Américo viu, ainda há pouco tempo, e agora não sei precisar quando, um artigo que surgiu de um de uma situação, estava a tentar lembrar-me onde era, mas foi no nosso interior, na nossa beira interior, salvo erro. Um lar de idosos que já estava licenciado, que já tinha tudo, os papéis todos, apenas não tinha a assinatura a dizer que estava tudo legal. Mas já estavam a funcionar, já tinham um acordo com a Segurança Social, tudo mais. E meteram duas pessoas que estavam sem abrigo. E então houve uma inspeção e fecharam-nos a casa. Está a ver? E não havia razões para isso. Claro, Pois. claro que não. E o senhor, enfim, o diretor da instituição dizia assim: então, como é? Então, nós temos tudo legal e temos espaço para os apoiar. E vamos deixar estas pessoas na rua porque nos falta uma assinatura do papel? Oh, Não Ana, pode e, ser. e quem é que está a ganhar? Quem é que está a ganhar com estas situações? Porque Isso não me pergunte, né? Não me pergunte. não, eu posso perguntar, Essa não, não, pergunta é indiscreta. não é isso. Estou-lhe a perguntar, não quero que você responda, eu quero é que alguém fique a pensar. Eu sei, eu sei. Porque assim.
Se nos anos 80, nos anos 70, nos anos 60 foi fácil criar respostas como você criou, porque é que Fácil agora não foi, mas, sim, mas foi mais fácil. foi Você mais fácil, sim. criou esse centro de acolhimento aos estudantes, que agora se calhar não se criava, esse centro de acolhimento de jovens com deficiência mental, agora não é tão fácil, quer dizer, não é que fosse fácil, mas agora é mais difícil. E agora fala-se logo em dinheiro, é preciso dinheiro, é preciso dinheiro, dinheiro, o dinheiro está à frente. Não, porque não havia dinheiro a rodos, ninguém vivia sem ele, e eram tempos muito difíceis. Será que agora as pessoas não têm objetivos tão definidos e não são tão teimosos, no bom sentido, para alcançar os fins ou de ajudar estas pessoas mais carenciadas? Mas que eu acho que há pessoas, graças a Deus, com muito boa vontade e com vontade de ajudar. Mas as normas que saem cá para fora são tão exigentes que Desmotivam, não é? que não e é que a segurança social fecha os lares com a maior das facilidades, sem pensar, enfim, ou pelo menos aparentemente parece-nos que não que não pensa. Este caso que lhe dou, que eu li, Uhum. que já não sei exatamente. Eu até ouvi na rádio, por isso não é. Ai, ouviu, pois. Não sei se é o mesmo, mas já houve tantos casos. Pois, exatamente, já, há bastantes casos. E eu vivi situações semelhantes e continuo a viver de alguma maneira, embora já não esteja na direção da casa, mas, enfim, tenho contactos, como imagina, não é? Até porque estas coisas, eu ligo-me e depois é muito difícil desligar. Sim. Confesso. Fico ligada aos meninos, fico ligada aos técnicos, fico ligada, enfim, aos monitores e graças a Deus, isso quer dizer, enfim, é bom, é bom. Claro que sim. Hum. Mas é bom por um lado, mas faz-nos sofrer por outro, não é? Sim, Quando mas as coisas se não correm ninguém bem. sofrer, também ninguém se preocupa, não é? Portanto, É, é um pau de dois bicos, ou é seja, sempre. ou damos o nosso todo, a nossa vida por isto, ou então vivemos para nada, porque se Jesus tanto deu para nos salvar, também nos compete a nós dar-nos para salvar outros, não é? Porque há pessoas que sem nós, que estamos capacitados para ajudar, eu digo que nós também estamos incluídos nesse grupo, não é? Porque eu não me dou por vencido. Eh, Embora me queiram calar às vezes, mas pronto, isso é outra história também. Mas de qualquer maneira, se não formos nós a lutar, a dar-nos por essas causas, dar a nossa vida, também de que é que serve a nossa vida, não é? Se a gente não serve para subir, não serve para viver, não é? Eh, Exatamente. Agora, Ana, você falou na casa de acolhimento por causa dos estudantes em Petacova, Sim, é nessa zona, pronto, porque eles tinham vida difícil. eh, Isso foi num tempo em que as coisas eram difíceis, mas também ainda continuam a ser difíceis. continua. Eh, e esse Voltaram a ser mais difíceis até. voltaram a ser mais difíceis, sim, senhor. É assim, agora, no tempo em que estamos, haverá capacidade das pessoas responderem com iniciativas como no tempo em que a Ana respondeu a quem diz a Ana e outros que fizeram coisas parecidas, se calhar, digo eu, não é? Ou as pessoas agora estão tão alienadas da realidade que as coisas passam um bocadinho ao lado. E eu estou para perguntas muito difíceis e muito delicadas, eu sei, mas a Ana não é obrigada a responder. Eu quero é que as pessoas pensem. Pois, não é fácil responder a isso, não é? Pois não, Há de mas facto muita gente que está, enfim, que vive noutro mundo, e digo-lhe que
eu ouvi uma vez de uma colega minha dizer: "Mas porquê é que a Ana se preocupa tanto com os pobres? Já não há pobres". E ela, quando disse isto, não disse por maldade, disse exatamente pelo alinhamento total da Hum, realidade. Vive noutra redoma, digamos assim. uhum. Pronto, eu tive que lhe explicar que efetivamente havia pobres. Ah, mas, por outro lado, olha, fui proibida de visitar os pobres por uma assistente social, a quem eu disse: "Mas, minha senhora, eu não", e numa sessão pública, "A senhora está proibida de visitar os pobres". E eu disse: "Mas eu nunca visito os pobres, eu só visito amigos. Eu tenho muitos amigos e visito os amigos, mais nada". E depois vejo que às vezes há coisas em que posso ajudar, então nessa altura tento ajudar. Pois, mas é estranho, quer dizer, este exemplo não é caso único, de certeza. Certeza, E quando se visita pobres, a pobreza é cada vez maior e é que está escondida, é então sim nem senhor. se imagina, não é? Eh, Ana, é assim, nós poderíamos estar aqui a noite toda a conversar, porque tínhamos conversa para A eternidade. para a eternidade, ainda bem que é assim. Mas nem tudo pode durar, nem nada dura para sempre, nada, tudo tem que chegar a um fim. E eu gostaria muito que a Ana, de cima dos seus 80 anos, e alguns pauzinhos, né, eh, dissesse neste momento, pudesse se pudesse, agora sem varia de conta, como mulher que é, como cristã que é, mãe de filhos, avó de netos, se pudesse fazer mais alguma coisa para dar um rumo diferente ao mundo que vivemos, qual era a sua prioridade? Além daquelas já todas que falámos, há alguma prioridade que você ainda não conseguiu abraçar e ainda quisesse poder ter tempo, vida para isso, que quisesse fazer? Essa pergunta é mesmo muito difícil, É olha, que eu costumo fazer sempre ao fim uma pergunta muito difícil. muito difícil. Aliás, você foi vítima de perguntas muito difíceis. Fui vítima, gosto, mas essa é muito difícil, é mesmo. Mas porque tem muita tem muitos sonhos, muitas coisas que quer concretizar, ou porque já não tem forças para isso? Eh, Outra difícil. Muito difícil. Pronto, a minha parte da saúde não é propriamente muito boa, não é? Eh, Tenho muitas dificuldades de saúde, Uhum, mas, apesar de tudo, vou tocando estes barcos. Mas aquilo que eu posso, perspectivar, olha, uma das coisas que gostaria era, de facto, eh, que a catequese fosse mais inclusiva, que a igreja fosse mais inclusiva, que se percebessem melhor estas questões todas, da deficiência e não só, porque há outros tipos de deficiência que não são físicas, mas que são psicológicas, também não são mentais, está a ver o que eu onde enfim, é que eu quero chegar. pois, enfim. E, Mais graves até porque não são diagnosticadas, não é? pois, exatamente. Não há um diagnóstico precoce disso, não é? E às vezes as próprias pessoas não se dão conta que as têm, Pois e é não. preciso chegar lá, Uhum. é preciso ir ter com elas. E nesse aspecto, quer dizer, todos nós falamos do que diz o Papa Francisco, que é ir às periferias, e as periferias é exatamente isso, é chegar a essas pessoas que têm de facto problemas do foro psicológico, emotivo, eh, sei lá, que foram abandonadas, está a ver, afetivamente, e há tantas, aparentemente normais, como a gente costuma dizer.
mas depois há ali falhas muito grandes na parte afetiva, emotiva, que leva a falhas grandes na parte psicológica e na parte espiritual. Pois, Isso é um sonho, mas é um sonho que se vai concretizando no dia a dia, pontualmente, neste caso e naquele, que a gente consegue abordar, que a gente tem conhecimento, enfim, coisas. sim. Ana, Mas não é fácil. você está há muitos anos ligado à educação cristã, ligado à educação cristã, eh, mas à parte de jovens, de crianças, mas também conhece a dos adultos, como é óbvio, não é? Tem uma ideia de quantas pessoas com deficiência são catequistas? Tenho uma ideia que na nossa diocese não há nenhuma. Não, por acaso estou a mentir. Há uma, pelo menos. Há uma, É uma deficiência uma deficiência motora, motor, assim. sim. Aqui também há um ou outro caso, mas poucos. Eh, mas realmente eu fiquei um bocado em silêncio porque realmente há muitas vezes eles próprios, eles deficientes, nós deficientes, não, lá está, não tendo a catequese como base da educação, também não a podemos abraçar como Claro, forma de estar na igreja para ajudar. Já há muitos leitores, já há muitos sim. cantores com deficiência, mas realmente catequistas, e eu conheço poucos, pronto, mas eu também não conheço muita coisa, né? Há tanta coisa que me passa ao lado, mas hum, é difícil, seria tão difícil assim que houvesse mais catequistas se a formação fosse mais acessível, mais fácil para que um deficiente pudesse eh, Américo, falar não de lhe sei cego. dar essa resposta, e sabe porquê? Não Nós, conhece, não é? Não, até, sim, eu não conheço todos os catequistas, como imagina, não é? Nem daqui da diocese, claro, nem dos outros lados. Mas daquilo que conheço, de facto, só conheço essa rapariga que é deficiente motora. Mas aquilo que eu lhe digo é assim, não é fácil, não é fácil. E, e as pessoas, como o Américo diz, não se chegam, não é? Também os deficientes, eh, por exemplo, um deficiente visual, não aparecem, não é? E, portanto, se não aparecem, é difícil. mas agora Dar formação, nós podemos dar, mas uma das coisas que eu disse quando entrei para o vosso grupo era a questão dos materiais. Quando me foi posta essa questão, eu expliquei, no caso concreto, que nós próprios podemos fazer alguns materiais, não é? É evidente que eu não consigo fazer um texto em braille, não consigo. Não, primeiro porque não sei, mas mesmo que aprendesse, eh, pronto, não tenho essa capacidade. Mas há outras coisas que se podem fazer. E, por exemplo, na picotagem, que é uma coisa que os miúdos fazem desde pequenitos, fica um relevo que se pode mostrar a não uma sei. criança, Sim, sim, não é? Está a ver? sim, sim. Eh, Pronto, E quer dizer, até eu agora, acho que e há uma agora, falta. Diga. e agora até é mais fácil, porque por aquilo que eu sei, eu não sei se em Coimbra é assim, aqui no Porto acontece muito isso. Antes era um catequista era um catequista ou uma catequista para um grupo grande de meninos ou meninas, Hum, ou até de jovens. Agora, para um grupo pequeno de sim, catequizandos, há dois catequistas. sim, Podem normalmente ajudar. tentamos que haja 2 catequistas, sempre. Ou um pode ajudar o outro, quer dizer, no, Exatamente.
A É mais ideia é fácil. mesmo essa, não é? Até porque um pode falhar e o outro é suplente, não é? Mas, mas isto levanta-me uma outra questão. Quem é que. Eu não é bem o termo, mas se calhar não encontro por melhor. Quem é que autoriza a uma pessoa a ser catequista? É o pároco? Basta eu querer? Essa pergunta também é gira. Ah, perdão. O que é que acontece? Em princípio, a pessoa tem que querer, não é? Mas às vezes a pessoa não está desperta para o assunto e a coordenadora da catequese barra e o pároco abordam essa pessoa e dizem, olha lá, não queres ser catequista? Isto porquê? Isso, por exemplo, quando eu era coordenadora, fiz isso várias vezes, a mães que eu via que estavam atentas, que iam à missa e que tal, e com alguma ajuda e com alguma formação, poderiam agarrar um grupo. Mas a maioria daquelas tais grupo etário muito jovem, são os miúdos que, saídos da catequese normal, digamos assim, até o 10º ano, pedem para ser catequistas. E Hum, nessa altura, a coordenação da catequese normalmente coloca-os como auxiliares de um catequista mais velho, de um sénior, hum. de modo a que eles façam também uma caminhada e de modo a dar-lhes também alguma formação. Agora, aquilo que se nota é que essa caminhada tem sido cada vez mais aliada das liturgias, das eucaristias, Não da está enquadrado, prática. não está enquadrado. Não é? Está a ver? Hum. Mas, digamos, um par por si não pode dizer que não à vontade que ele possa ter de O querer dar pároco catequese. pode, o pároco pode, Pois, era isso que eu queria chegar. mas normalmente Mas isso não acontece. não devia poder, pois não devia dar a liberdade a pessoa seguir o percurso e depois, nas instâncias competentes da formação, ao serem avaliados, serem ou não escolhidos para ser catequistas. Exato, mas era preciso essa avaliação, está a ver? Não há, pois não. Não, Não não. há. Não E isso há. é que é pena, Pois, porque essa avaliação era extremamente importante. qualquer dia eu e a Ana somos descomungados, porque nós estamos a tocar. Não, isso eu sei que sim. Mas eu não tenho medo, porque se for excomungado, Deus me vai excomungar, de certeza. Nós estamos a tocar aspectos muito sensíveis, muito concretos da vida das nossas comunidades. Pois E estamos. às vezes a fé é morta antes de nascer e de crescer, porque não se valoriza a vontade que a pessoa tem de crescer e de dar frutos com aquilo pouco que tem ou que possa ter, não é? Mas Exato. Hum, e eu ponho essa questão porque eu tenho alguma afinidade com alguns catequistas e eles queixam-se que muitas vezes os padres não os deixam trabalhar como eles gostariam de trabalhar e normalmente são os coordenadores que se queixam de falta de comunhão entre eles e o pároco, porque o pároco quer de uma maneira e eles acham que é melhor de outra, e outro que eu também concordo, quem está no terreno, vocês que estão no terreno, conhecem às vezes muito melhor a realidade do que o pároco que tem 3, 4, 5, 6 paróquias, não é? Às vezes mais, às vezes mais. Por Pois, aí. às vezes mais, outra vez menos, mas depois estão ausentes. Portanto, há muitas realidades. Mas trouxemos aqui à baila tantos temas sensíveis e fracturantes da nossa vida de crentes, e até de homens e mulheres. Não precisamos de ter crentes, porque
a igreja não pode estar fora do mundo, E não está. não está, portanto, e eu queria realmente agradecer à Ana a coragem que teve para responder a algumas questões, porque não é fácil, e dizer-vos a vós que sois ouvintes assíduos destes programas, que respeitem e aprendam a respeitar a diferença, porque quando uma pessoa com 80 anos fala como a Ana nos falou aqui, é uma lição de vida para quem agora está a começar a dar os primeiros passos, quer no ensino cá fora, nas escolas, quer no ensino na própria igreja, quer na família, porque os pais agora também ficam muito aliados disto, as crianças chegam à catequese sem saber sequer rezar um bocadinho que seja. Isso porque queria apelar a todos que nos estão a ouvir e que tem muito a ver com esta área da catequese, da adolescência, dos jovens, das crianças, para que tornem cada vez a catequese mais apetecível, no sentido de cativar, de não ser mais um dia de escola, como já tem os outros dias todos. Exatamente. Ana, muito obrigado. Eu De sei que nada. você tinha muito mais que atirar para a fogueira e eu para incendiar também, mas não vamos gastar a unha toda, nem os fósforos todos. Noutra altura teremos outros temas para abordar, se Deus quiser, porque eu espero que a Ana tenha realmente muito tempo ainda Muito obrigada. para continuar a contribuir para estas realidades. E resta-me, se o caso não for esse, que a Ana não tenha nenhum aspecto que queira acrescentar, que não tenha perguntado, que não tenha vindo à superfície à conversa, eh, acho que não sei se terá algum tema que não foi falado. Se não tiver, eu iria terminar a nossa conversa agradecendo a sua presença. Sim, já é tarde. Já é tarde, já muito tarde. Amanhã às 8 horas eu tenho que sair para ir para a igreja. É muito tarde, amanhã é dia santo. É Eh, dia santo. Estamos nas vésperas do antigo querido Dia da Mãe Exatamente. e como Dia da Mãe, para mim vai ser sempre o dia 8 De dezembro. de dezembro, porque é efetivamente o Dia da Mãe do Céu e se a Mãe do Céu também é a Mãe da Terra, eh, mãe é só uma, seja ela divina, seja ela a nossa mãe, também nunca deixa de ser divina para nós, mesmo para quem não a tem, já, como é o meu caso e o seu. E o meu. eh, Mas agradecer-lhe de fundo do coração toda esta disponibilidade. Um bem-aja. Eu é que agradeço, Américo, e foi uma noite agradável de conversa. E até breve. Sim, até breve. Até breve. Até breve. Um beijinho. Um beijinho e obrigado.